Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos falar a respeito de brush, tá? Se você não segue ainda, segue lá que postamos essas e outras novidades por lá também. Bem, falar em brush é uma ferramenta que ela pode ser muito útil em algumas animações, tá? Principalmente se você deseja alterar alguma camada, né? Ou criar aqueles efeitos de aquelas animações que vimos em vídeos de dança, né? A qual sai aqueles strokes, né? Você pode criar com o brush também, tá certo? Então, para entender um pouco a respeito do brush, vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar um sólido, tá? No tamanho da minha composição. Quando você clica na sua camada de sólido, escolhe o pincel e tenta de pintura, aqui só está movendo a minha camada, mas as opções aqui não mudam muito, né? Por que ela não muda? Se você estiver abrindo o After Effects, vai aparecer uma mensagem, né? A mensagem vai dizer o seguinte, que para você influenciar a camada que você quer trabalhar com brush, você tem que clicar 2 vezes. Então essa mensagem que aparece. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar 2 vezes, aí abre as opções de layer, né? A camada aqui de layer. Mas para entendermos melhor, vamos mudar um pouco aqui essa workspace. E podemos mudar como? Vindo aqui em Window, tá? Window, Workspace, e vamos mudar aqui para Paint, tá? Ou pelas ferramentas, podemos mudar aqui as opções do Workspace, né? Para Paint. E aí ela vai mudar os parâmetros aqui. Eu vou tirar aqui esse efeito de controle porque não vamos utilizar ele agora. Bem, então aqui no nossa workspace do Paint, você vê aqui o painel de pintura e vê o painel de pincéis, né? Com algumas opções aí. Então ele segue o mesmo princípio do Photoshop, tá? Em que você pode fazer algumas alterações. Então é o que vamos ver aqui baseada nessas 3 ferramentas aqui, ó. Neste caso eu vou falar mais a respeito dessas duas aqui, ó. Tanto o brush como a borracha, tá? No caso aqui do carimbo, vou mostrar com uma imagem mais simplificada, tá? Então, em primeiro lugar, olha só. Quando utilizamos aqui a área da pintura, ela tem aqui, ó, a opacidade, fluidez, né? O modo de mesclagem, os canais, a duração, tá? E os pincéis aqui, o tamanho do diâmetro do pincel, o ângulo do pincel, o arredondamento, a rigidez e o espaçamento, tá? Isso vamos entender agora. Ela tem mais opções aqui, tá? No caso aqui do brush, ela tem mais abaixo aqui, ó. Só que esse daqui é mais influenciado quando você tem uma mesa digitalizadora, tá? Aí é onde te ajuda mais ainda. Então, por exemplo, aqui no caso o diâmetro tá muito grande, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Então eu posso escolher um dos pincéis, tá? Pelo diâmetro aqui, aumentar e diminuir o diâmetro, tá? Uma outra maneira que podemos aumentar ou diminuir o diâmetro do nosso pincel é segurando a tecla Ctrl, apertando o botão esquerdo do mouse e segurando e arrastando para cima eu aumento, segurando e arrastando para baixo eu diminuo, tá? Então eu posso aumentar ou diminuir desta maneira o nosso brush, tá? Então, em primeiro lugar, nós devemos nos atentar em que? Primeiro, onde está a posição da minha agulha, tá? Que baseada no ponto da minha agulha, ela vai criar como se fosse uma camada, né? Então ela vai completar a minha composição, tá? Vou deixar aqui no primeiro no RGBA, pois influencia tantas cores como o alfa, tá? E a duração. A duração ela tem 4 tipos. No caso aqui, constante, escrita ativa, único frame, ou personalizada, que é a quantidade de frame que você deseja estipular o seu brush, tá? Então devemos se atentar aqui também, tá? Então vou deixar primeiramente no modo constante e vou fazer o seguinte, ó. Se eu crio assim um risco qualquer aqui, aí é onde ele me mostra na minha composição, tá? Então tudo que você fizer aqui no painel de camada, ele vai mostrar aqui, né, no painel de composição, tá? Então quando eu disse que quando deixamos no modo constante, só para você entender, eu vou mostrar as opções aqui apertando a tecla E,
vai abrir a parte do Paint, que é o que mexemos. E aqui em Brush, você tem algumas opções, tá? Temos aqui, ó, Stroke Option e Transform Brush. Esse Transform Brush é algumas opções que temos aí, ó. A posição do nosso brush. Temos a escala, podemos aumentar. Isso é baseada no Anchor Point, tá? E a rotação. Ok? Então temos isso aí. Então quando eu disse que quando está no modo constante a duração, olha o que ela faz aqui, ó. Ela cria como se fosse uma camada aqui, ó, do brush, né? Do início ao fim da minha composição, tá? Então é dessa forma que ela faz. E nesse caso ela não está animada, tá? Porque como ela está no modo constante, ela identifica que você vai desenhar no percurso inteiro do tempo da sua composição, né? Então ela já cria dessa maneira aqui. Então se eu quiser animar, eu simplesmente abro as opções aqui de stroke ou de traço, a qual a única diferença que ele vai ter aqui é esse start e end, né? Porque os demais é o que vimos aqui no painel aqui ao lado, tá bom? Então neste caso aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. A parte do start seria aqui o início do meu stroke e o final seria o fim aqui. Então, como ele calcula de 0 a 100%, independente do tamanho do seu risco, ele se baseará em cálculos, né? A qual eu posso criar animação. Então, deixando aqui no ponto 0, vou criar um quadro-chave e deixar aqui em 0. E vou jogar mais ou menos aqui e deixar em 100%. Ele lembra muito bem aquele Trim Path dos shapes, né? A qual nós criamos esse tipo de animação, tá? Só que aqui no caso é com os brushes, né? A qual você pode brincar aí, ó, da seguinte maneira, e você não vê a animação aqui, tá? Só não confunda isso, porque você só vai ver a animação aqui, ó, no painel de composição, tá? Então você vê aqui a brincadeira com o brush, certo? Então era isso. No caso, eu posso fazer esse tipo de animação aqui, né? Então vou só desabilitar aqui e vou deletar, certo? Então esse seria o modo constante. O modo escrita ativa, então ele vai se basear em quê? Ele vai se basear na velocidade de como você está pintando a sua camada, tá? Então, por exemplo, a minha agulha tem que estar num ponto específico para ela iniciar criando aquela camadinha lá. Só que neste caso aqui, quando usamos a escrita ativa, ele vai criar uma animação automaticamente, tá? Baseado no que eu desenhar aqui, ok? E também de acordo com a velocidade que eu faço. Por exemplo, então, se eu iniciar aqui de uma maneira bem lenta, minha animação aqui, acelero e termino bem lento, ele está se baseando nessa velocidade. Então você percebe aqui, ó, ela tá lenta, depois acelera, no final lento. Então tá de acordo com o que eu fiz, né? Então é dessa maneira que ela trabalha, no caso, a escrita ativa, certo? Muito bem, então vou deletar isso também. Agora você já entendeu. Eu falei também uma coisinha, mas passou despercebido. Eu disse que a animação só ocorre aqui, tá? Isso vai depender se o seu painel estiver ativo deste lado. Ativo é quando eu clico e ela fica com essa marca azul. Se eu deixar marcado aqui este outro lado, aí ele fica aqui. Então a animação ocorre aqui também, tá? Então, só lembrando desse detalhe. No caso, o single frame ou o único frame, ele vai criar um frame, ó, eu vou deixar aqui em 2 segundos para você entender. Deixei aqui no single frame, certo? E vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer um risco qualquer. Então, quando eu abro as opções aqui de Paint, você não vai enxergar esse frame porque ele está bem pequeno. Eu vou aumentar aqui, ó, para você enxergar. Bem, assim tá ainda imperceptível. Ele tá aqui, ó, na verdade, ó.
É esse frame aqui, ó, que ele acabou de fazer. Mas para observar melhor, eu vou mudar a cor aqui para amarelo. Aí você observa melhor aqui, ó. Em um único frame, ele criou esse risco. Então, antes disso, como eu deixei em 2 segundos, ele não vai ter nada. Em 2 segundos ele aparece e depois ele some. Porque é um único frame. Tá? Então, ele se baseia nesse único frame. Eu nunca vi alguns animadores usar somente um frame, né? Sempre vejo eles criando mais. Claro que você também pode aumentar a quantidade dos frames, né? Aqui. Mas o mais interessante seria customizar, né? Então, se eu mudo para o modo personalizado, aí eu posso colocar a quantidade de frame que eu quero, tá? Que será a mesma coisa que fizemos aqui, ok? Então, seria isso. Vamos entender aqui, ó, uma breve explicação. Então, primeiramente, vou mudar aqui para o modo constante, tá? Voltar as opções aqui. Então, se eu crio esse risco aqui, ó, então você vê que ele está muito fluido, né? Ele está bem fluido aqui, ó. Quando eu altero aqui o espaçamento aqui, ó, quanto mais eu altero, mais distante ele começa a ficar, né? Então, quanto maior a distância, então ele se baseia dessa maneira, certo? Então, por padrão, ele fica em 25. Eu posso mudar a angulação também, né? Então, ele se baseia desta maneira aí, certo? Então, era isso que eu queria mostrar também. Além disso, eu quero mostrar também para vocês uma outra forma que podemos utilizar os nossos pincéis. Então, vou deletar aqui esse sólido, tá? Vou abrir uma imagem aqui, vou só desmarcar aqui, clicar 2 vezes e temos essa imagem aqui, desse rapaz com óculos. Então, vou me basear nesse óculos aqui, vou mudar a cor desse óculos aqui usando os pincéis, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar a cor que eu desejo, né? Que eu quero mudar esse óculos, vou colocar um tom bem, um azul escuro aqui, ó, tá? Vou aumentar o tamanho do meu brush aqui e vou fazer uma pintura assim, ó. Aqui, 1 e 2, certo? Muito bem, ficou essa coisa aí grotesca, certo? Então aqui vai mostrar no efeito 2 brushes, foi que eu usei, um para cada lado. Então existe uma maneira de mesclarmos o que eu fiz com a imagem do fundo. Então posso usar os modos de mesclagem aqui dos brushes, né? Não confunda com o modo de mesclagem aqui da camada, porque se você altera aqui, na verdade eu estou influenciando de uma camada para outra. Aqui no caso eu vou utilizar o dos brushes, né? Então eu posso escolher qualquer opção aqui, ó, e testando, tá? Eu vou deixar aqui no color, tá? Nesse color aqui, e o outro também eu vou deixar em color, certo? Beleza, então vamos entender agora a questão da borracha, tá? Então veja bem, quando eu clico aqui na borracha, olha só, perceba que aqui ela também vai ter algumas opções da borracha, né? Então ela tem aqui o Layer Short in Paint, Paint Only e Last Stroke Only, né? Então o que seria? Você deixa nessa primeira opção de Layer Short Paint, então tudo que for camada e pintura ele vai apagar. Então olha só, ele vai acabar estragando a minha imagem juntamente com a pintura. Não é isso que eu quero, certo? Quando eu ativo as opções de Paint, ele só vai apagar o que é pintura. E a minha imagem ele mantém, ok? Então é isso que podemos fazer aqui, ó. Então podemos apagar aqui, ó, ao redor, certo? Bem, então, em relação a isso, podemos utilizar dessa forma o brush, né? E agora uma outra maneira de fazermos uma outra pintura, olha só. Bem, então agora vamos para uma outra imagem, tá? Então vamos abrir essa do lobo. Vou mudar as opções aqui de borracha pro pincel, tá?
Então, clicando aqui no pincel. Beleza. Então, eu tenho aqui agora uma imagem em PNG com fundo transparente, certo? Então, agora eu vou começar a pintar. Eu quero pintar esse lobo. Mudei a cor aqui. Vou mudar aqui, ó. Mudei uma cor qualquer, tá? Deixei aqui nas opções aqui da pintura, né? Então, se eu for pintar, agora já muda o conceito em relação a uma imagem JPEG, tá? Então, no caso da PNG, se eu começo a pintar, olha o que acontece. Eu pinto tanto o meu lobo, né? Como a imagem de fundo. Mas aqui o canal já está em alfa. O que está acontecendo? Bem, então como ela está selecionado as cores padrões que estiver na sua imagem juntamente com alfa, ele pinta tudo, ok? Então não é dessa forma que devemos escolher. Devemos mudar aqui os canais para RGB. Então agora o que vai acontecer? Quando formos pintar, ela só vai pintar o que for RGB, no caso o que for colorido. O que for transparente, ela vai ignorar. Então ela nem vai pintar. Certo? Então nesse caso já facilita muito o processo de pintura quando envolve, no caso, a imagem em PNG, tá? E por último, não muito usado, mas só a cargo de explicação, vamos falar sobre o carimbo. Então vou voltar à imagem que eu estava, tá? Só para mostrar uma maneira diferente de fazermos um carimbo, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar qualquer parte aqui da cena Então, por exemplo, eu vou copiar uma parte aqui qualquer aqui, uma coisa aqui aleatória, tá? A orelha, por exemplo, tá? Vou segurar a tecla Alt, ele fica essa mira. Eu seleciono a área que eu vou querer copiar. Então, clico na orelha. Beleza. Então, a partir do momento que eu começar a clicar aqui ao lado e começar a levar, olha o que acontece. Eu começo a replicar aqui, ó. A partir da orelha, eu começo a replicar o personagem, certo? Então, é isso que eu acabo fazendo. Então, o carimbo era isso. Tem algumas opções aqui do carimbo. É uma das ferramentas pouco usadas, mas só falamos aí para não deixar ele em branco. Bem, então era isso a respeito do Brush. Se você não nos segue ainda, segue lá que postamos essas e outras novidades por lá também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu joinha. E no próximo vídeo vamos falar a respeito de tracking, certo? Então nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!